parte 2 desse estudo. Ok? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5. Então, Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, ele dá aqui 19 pontos negativos de qualidades dessas pessoas que estão diante do altar de Deus. Muitas das vezes, você, eu, nós, os ovacionamos como se eles fossem semideuses, não é verdade? E como nós nascemos numa cultura idólatra, por que, pregador? Não, veja bem, quando eu estava terminando o 2º grau, eu conversando com a professora de História na sala de aula, e tínhamos aproximadamente 30 alunos na sala de aula, eu fiz uma pergunta à professora. Eu falei, professora, vamos ser sinceros. Ela fala, Pedro, professora, me diz aí, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, a história seria outra, não seria? Ela, mas como assim, Pedro? Não, professora, porque veja bem, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, não é verdade? Pedro. E os Estados Unidos passou da Inglaterra, virou potência mundial. Por quê? Porque a base da Constituição da Inglaterra é baseada todinha no Novo Testamento. Interessante. Assim como também dos Estados Unidos. Então se tornaram potências. E o que me chama mais atenção é que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Aí, se você conhece bem a história de Portugal, você já sabe onde eu quero chegar, não é verdade? Nós, infelizmente, contraímos a idolatria de Portugal e as pulgas, os piolhos e os carrapatos dos barcos negreiros. Essa que é a verdade da história, gente. Mas aqui, Paulo fala dessa questão de que nós temos que tomar muito cuidado, porque o maior de todos os pecados se chama assim, idolatria. O que é idolatria, pregador? A idolatria é quando você tira Deus do foco da sua vida e coloca algo, algum objeto ou uma pessoa como Deus, e você o venera e o adora e se rende, e se curva, e se prostra, e faz votos, promessas, campanhas, e tudo que as religiões mandam você faz, não é verdade? Mas aí você, como é que você come um peixe? Diz aí para mim. Você come um peixe tirando as espinhas, não é verdade? Então assim devemos fazer. Os crentes de Bereia tinham uma grande... Os crentes de Bereia eram diferenciados dos crentes de hoje. Por quê, pregador? Porque os crentes de Bereia, no livro de Atos, está escrito que eles examinavam as Escrituras, coisas que eu e você, nós não fazemos deliberadamente, porque nós vamos à casa do Senhor, entre aspas, e ali tem um sacerdote, agora com a moda do feminismo, tem a sacerdotisa, e você recebe algo daquela pessoa que muitas das vezes não tem nem de Deus para te dar nada de nada. Por quê? Porque aqui Paulo fala das características dessas pessoas. E vocês podem ver que
no obscurantismo dos tempos que vem se passando, e esse tempo que nós estamos vivendo hoje, todas essas pessoas estão com essas características, e mesmo assim você os serve, os venera e os adoram. Adoramos mais a criatura do que o Criador que os fez. Não é bizarro isso, gente? Olha só. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afaste-se. Eu pude contar 19 características de homens e mulheres transvestidos de ovelha, mas são lobos devoradores e têm enganado milhões e milhares de pessoas. E você não discerne esse texto e esse contexto tão simples de entender. Avarentos, presunçosos, ingratos, blasfemadores, desobediente a pais e mães. Esta é a geração que mais desobedece a pais e mães. Me lembra um fato de uma jovem que saiu para as baladas num carro com a turma e a mãe falou: minha filha, vai com Deus. Aí ela falou assim, com o carro lotado da galera, ela falou assim: ah, mãe, só se Deus for no porta-mala. E você já sabe da história, foi ventilada nas redes aí, o carro capotou e quando os bombeiros abriram o porta-mala do carro, tinha uma grade de ovos intacta. E todos que estavam no carro faleceram. Interessante, né, gente? Em vez de ela dizer: obrigado, mãe, amém, ore por nós. Não, ela blasfemou, ironizou, a mãe pedindo para ela, dando a ela a guarda da proteção divina, e ela não quis nem saber. Os jovens de hoje estão assim, irreverentes, desobedientes a pais e mães, seus tutores, irreconciliáveis. A pessoa está indo a pés largos para o inferno, mas não se reconcilia com Deus. Tem pessoas que são satanistas de carteirinha, nós já vemos aí igrejas intituladas satânicas, Illuminatis e tantas outras seitas dessa raiz irreconciliável. Eu não quero Deus na minha vida, eu quero é o diabo. Eu fiquei pasmo, teve um líder aí, entre aspas, se dizendo todo poderoso, e eu fiquei pasmo com aquela entrevista dele. Ele falou que fez um pacto com o diabo para ficar muito rico. Misericórdia. Outra feita, a igreja local, a igreja dele, a sede, batendo palma para o Espírito Santo. E ele mandou o povo parar de bater palma e falou assim: o Espírito Santo não quer palma não, o Espírito Santo quer dinheiro. Gente, e tá todo mundo lá, achando que o cara é o cara. Mas você observa que o que Paulo está falando nos últimos tempos, que esses homens estariam transvestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Jesus os chamou de sinagoga de Satanás, o próprio Jesus. E ele conhece por dentro e por fora quem é joio e quem é trigo. Oxalá que eu e você, que nós sejamos trigais do Senhor e não joio, porque o joio vai ser recolhido
e lançado no fogo, mas os trigais, quem vai recolher os anjos do Senhor e serão levados para o céu. Profano.